Oi, gente! Eu sou Pedro Paulo Luiz, seja muito bem-vindo ao meu canal. E estamos dando início a mais um episódio do Sou Mais Luz Podcast. Esse é o nosso 5º episódio e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para todos nós. Esse tema transforma a vida, transforma relações e transforma até a educação. Sabe do que nós vamos falar hoje? Inteligência emocional. E para essa conversa especial, eu recebo com muita alegria ela, que é mulher, é palestrante, é servidora pública e é uma apaixonada por desenvolvimento humano. Seja muito bem-vinda, minha amiga Roberta Mainardi. Que alegria receber você aqui. Que alegria, a alegria é toda minha. Pedro, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu amei essa parte que você fala, apaixonada por desenvolvimento humano, porque realmente cada dia que passa eu me apaixono ainda mais por esse assunto. Que coisa boa. Então prepara o coração, porque hoje a emoção vai ser com inteligência. Oba, okay? Vamos lá. Vamos lá. Roberta, eu quero começar te fazendo uma pergunta em relação a essa temática que é tão importante para o desenvolvimento humano. Não é? Porque quando nós falamos da temática de inteligência emocional, ela faz parte desse processo de desenvolvimento, né, do ser, do humano. E eu quero começar fazendo a seguinte pergunta. O que é que te levou a interessar-se por esse universo da inteligência emocional? Veja, Pedro, desde criança eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? E eu levava isso muito como algo natural. Mas com o passar dos anos, as atribuições, aquela cobrança por dar conta de tudo, isso me fez desenvolver um processo de adoecimento, né? E aí a ansiedade, ela já não era mais uma coisa tão simples. Foi quando eu disse assim, epa, peraí, agora chegou a hora de me cuidar. Então tudo começou com um problema. Um problema de uma ansiedade que foi gerando e desencadeando outros problemas de saúde mesmo, sabe? De saúde fisiológica. E aí eu precisei realmente me alinhar. Interessante, né? Porque às vezes a gente não vai percebendo esses sinais, né, que o nosso corpo dá, né, e que a gente termina não olhando para isso. Você disse que você já começou assim nessa ansiedade desde criança. Sim. E aí, quando você volta lá para esse momento de criança, como é que você se percebia? Como é que você se percebe hoje em relação a essa questão da ansiedade, né? Porque às vezes a gente vai vivendo isso, principalmente na infância, na adolescência e até na juventude, sem perceber o quanto essa ansiedade, de alguma maneira, nos prejudica. E a gente termina não percebendo isso. E só vai perceber mais tarde quando o corpo começa a dar sinais. Quando é que você começou a perceber os primeiros sinais, assim, quando você olha hoje para o seu passado, né? Eu digo porque certamente você já percebeu tudo isso já adulta. Exato. Mas aí, quando você faz essa retrospectiva, quais são os sinais que você já percebe na infância, assim, hoje você analisando? Na infância, eu era uma pessoa que estava sempre muito preocupada com os assuntos de adulto, sabe? Até algumas situações que aconteciam em casa com os meus pais, eu sempre estava ali muito preocupada e aquilo já me causava uma certa angústia na minha infância. Então, era assim que eu percebi a minha preocupação excessiva com assuntos que não fazia parte do convívio de uma criança. Não era assunto relacionado que uma criança precisasse estar tão atenta e tão preocupada. Entende? Sim. E aí você já se percebia, né, nesse movimento da criança adulta, né? Já a criança me percebia. Com movimentos de um adulto. Me diziam até que eu fui adulta muito cedo, Sim. Né? E às vezes hoje, analisando, eu me pergunto, às vezes eu chegava a me perguntar, parece que eu não tive assim uma infância como eu via os meus irmãos, entende? Que eu estava muito focada em me preocupar com o que não era para mim. Interessantíssimo. E aí depois você vai para a adolescência, juventude, e isso se intensifica. Vai se intensificando até chegar na fase adulta, né? E toda a carga que nós carregamos quando adultos, né? Todos os compromissos de trabalho, de casa, de filhos, e a cobrança excessiva em querer dar conta de tudo, não é? Me fez realmente entrar nesse processo de adoecimento, né? Eu fui constatada com alguns sintomas e diagnósticos mesmo por médicos que eu não me conformava com aquilo, né? Até fibromialgia
a médica disse que eu tinha fibromialgia porque eu sentia dores muito fortes no meu corpo, dores de cabeça intensa. E aí foi quando eu fui investigar o que era que estava acontecendo comigo e constatei que eu realmente precisava alinhar as minhas emoções. Que maravilha. E é para a gente entender o peso que as emoções têm, né, nas nossas vidas. Até porque tem muita gente que ainda acha que isso é coisa de gente sensível demais, né? Exato. E que, de fato, é exatamente a ausência da inteligência emocional, né? Qual a dica que você já pode dar, assim, para quem acha que inteligência emocional é algo para quem é muito sensível? Olha, uma dica que eu posso dar é que procure entender um pouquinho sobre a inteligência emocional. Muitas pessoas acham que inteligência emocional é apenas se autocontrolar, né? Manter o autocontrole. O equilíbrio, com certeza, é uma chave. É essencial para a vida de todas as pessoas. Sim. Mas que procure entender um pouco mais sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional é um universo, né? Envolve empatia, envolve sentimentos, é genuíno, é algo de dentro mesmo. Que quando você começa a entender, a mergulhar nesse processo, você se torna uma pessoa muito mais feliz. Perfeito. E olha como é interessante, né? Você vai para um movimento que te faz sentir-se mais feliz, né? Porque eu acho assim, sabe, Roberto? Eu acho que nós precisamos viver para trazer leveza para as nossas vidas. Quando eu falo isso, eu não estou deixando de olhar para os problemas que vão acontecer, para as dificuldades que nós vamos precisar enfrentar, porque a vida tem disso, né? A vida tem os momentos que são felizes, mas também tem os seus momentos de tristeza. Tem até uma fala minha que eu sempre coloco na palestra, que é: o que seria da alegria se a gente não conhecesse a tristeza? É verdade. Não é? Então, assim, significa dizer que nós vamos passar por situações que são muito mais complexas, muito mais difíceis. E eu entendo e percebo que a inteligência emocional ajuda principalmente nesses momentos. Não é verdade? É verdade. Porque, vamos lá, vamos imaginar uma situação agora. Eu estou passando por um problema sério, seja de saúde, seja financeiro, seja de relacionamento. Como é que a inteligência emocional pode me ajudar numa situação como essa? Olha, uma coisa que eu aprendi, né, e que foi libertador para mim, é onde eu coloco o meu foco, né? Tudo que você foca, expande. Então, se você focar na dor, se você focar no problema, se você focar na negatividade, com certeza é isso que vai aflorar em você. Então, eu procuro focar realmente naquilo que importa. O que é que eu posso fazer para amenizar essa dor? O que é que eu posso fazer para solucionar esse problema, essa situação que está desconfortável? Entende? Então, assim, quando você realmente coloca o seu foco naquilo que importa, com vontade de acertar, de trazer melhoria, você, consequentemente, vai ter resultados mais positivos. Perfeito. Maravilha. Ó, preste atenção nessas dicas, viu? Essas dicas fazem diferença total nas nossas vidas, né? Observar para esses movimentos muda tudo. Muda tudo. Vamos lá. Eu vou te dar 2 situações e você me diz qual exige mais inteligência emocional, certo? Combinado. Combinado? Vamos lá. Receber uma crítica em público ou dar um feedback difícil para alguém? Veja, eu sempre procurei não fazer crítica em público. Eu não concordo com o termo de deixa eu fazer uma crítica construtiva. Para mim, é maravilha essa história, né? Para mim não existe crítica construtiva. Quem quer ajudar, dá uma sugestão, chama no privado, chama no particular e faz uma observação na tentativa de ajudar a outra pessoa, tá? Então, eu sempre procurei chamar a pessoa para ajudar de uma forma a solucionar aquele problema. Então, eu não concordo com essa parte de fazer uma crítica em público mesmo, certo. Sabe? Eu prefiro... Mas e se acontece? Porque aí, nesse caso, não vai ser você colocando a crítica, mas vamos imaginar uma pessoa que recebe uma crítica, né, dessas críticas que são construtivas em público. E a outra situação é dar um feedback difícil para alguém. São 2 situações complexas, né? Na hora que eu recebo uma crítica dessa em público, porque
né, tem todo um Acontece, constrangimento. claro. E acontece. A gente não pode Acontece. fechar os olhos e dizer que isso não acontece, né? Numa situação como essa, como lidar? Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu já recebo esse feedback negativo como um presente, tá? Todo feedback, ele tem alguma coisa para ensinar. Então, ali, eu vou entender o que aquele feedback, o que aquela crítica está me dizendo, vou analisar com calma, com maturidade, como uma pessoa madura que eu sou, e vou tirar dali o que é que pode me ajudar. E se realmente tiver alguma coisa que eu precise mudar, que eu precise melhorar, eu vou com certeza buscar essas melhorias. Mas e se isso acontece em público? Imagine num ambiente de uma empresa, onde o líder chega para o liderado e faz, de repente, uma crítica dessa na frente de todos os outros colaboradores. Como você se comportar numa situação como essa? Ou melhor, como uma pessoa que tem equilíbrio emocional, inteligência emocional, lidaria numa situação como essa? Você até já respondeu. O equilíbrio, né? Preciso realmente acolher aquela situação, entender que ali eu recebi uma crítica do meu chefe. Então, por mais que o meu chefe ou alguém que esteja me coordenando, me dirigindo, não esteja correto naquele momento, mas eu vou procurar com toda sensibilidade, né, com toda sensatez, entender o que ele quer me dizer e com muita calma, tranquilidade e equilíbrio, buscar me posicionar de uma forma que eu não desonre o meu chefe, o meu coordenador, o meu diretor. Perfeito, maravilha. Olha essa dica, como ela é importante. E dar um feedback difícil para alguém? Porque é tão complexo, às vezes, a gente falar, né, algumas situações. Porque tem momentos que nós somos magoados, né, feridos, pelo comportamento do outro. E, às vezes, chegar para dar um feedback, né, para dizer o quanto isso me machucou, é muito difícil, até porque tem pessoas que têm dificuldade de receber o feedback. Verdade. Né? Muita. Então, como lidar nessas situações onde eu preciso falar para o outro que o seu comportamento está me afetando? Eu acho, Pedro, que tudo é a forma como você fala, né? Tudo é a forma como você fala. Muitas vezes você dá um tapa de luva em uma pessoa, mas com jeitinho, né? Fazendo com que a pessoa entenda que aquele comportamento dela não foi a melhor maneira de agir, mas que não é que ela seja uma pessoa que está totalmente errada ou uma pessoa que só faz coisas erradas, mas aquela situação, aquela atitude, aquele comportamento naquele momento não foi apropriado. Então, uma boa conversa, sabe? O olhar no olho e é a forma como você se coloca mesmo. Em outras palavras, sem colocar aquilo que você está sentindo, sem ser agressivo. Sem ser agressivo. Não é? Porque nunca. É não retornar com a agressividade às vezes que te chegou. Exatamente. Não é? Porque às vezes o comportamento do outro é agressivo, eu vou até dizer em alguns momentos até estúpido. Estúpido, mal E educado. aí você lidar com isso para dar um retorno disso não é muito simples, mas aí é importante que você né, tenha esse entendimento de que você precisa dar esse feedback sem necessariamente vamos dizer assim, ser agressivo. Exatamente. Né? Dependendo do ambiente, né? Se for principalmente num ambiente corporativo, aí que nós precisamos manter o equilíbrio e ter essa sensatez na forma de falar. Perfeito. Porque quando se fala de feedback, né, eu até brinco dizendo que existe o feedback, o loveback e o fodback. Esses eu não conhecia. E o feedback, na verdade, é um retorno, né, que Sim. você pode dar para o comportamento do outro em relação a você. E uma dica que eu sempre ensino aos meus alunos é que primeiro você fala aquilo que a pessoa tem de positivo. Então você vai dar uma dica, ou você vai dar um feedback, melhor dizendo, para o seu esposo, exalta primeiro aquilo que ele tem de bom. E depois você vai falar daquilo que te prejudica, aquilo que te faz mal, aquilo que não é legal na relação de vocês. Isso é ouro, né? Viu, minha gente? Isso é ouro. Faço exatamente como ele está dizendo. Porque faz a diferença, né? É aquela situação, a pessoa vai entender que você percebe aquilo que ela faz de bom, mas que aquele comportamento dela não está sendo legal para a relação. Isso. E isso é em qualquer ambiente, viu, gente?
Isso é no ambiente de trabalho, isso é numa relação afetiva, isso é na relação de pais e filhos. É necessário se ter o feedback, né? O feedback faz parte, né, do processo das boas relações. Das boas né? relações. E o feedback como deve ser, né? Nem o love back, Isso. onde eu só falo tudo aquilo que a pessoa tem de legal e não trago aquilo que está me machucando, nem também só o feedback, que eu só vou colocar aquilo que não é bom. É como se não existisse nada de bom naquela pessoa, como se ela não fizesse nada de bom em relação ao comportamento que ela tem comigo, né? Segurar o choro ou expressar raiva com respeito? Vamos expressar a raiva com respeito, né? Segurar o choro, engole o choro, sabe? Isso nunca me fez bem e eu acredito que não faz bem pra ninguém, né? Quando a gente tem um ditadozinho que diz assim, quando você se cala, o corpo fala, né? Então, segurar o choro é uma forma de você se calar suas emoções. Sim. Né? Então, é melhor você realmente... E agora? Colocar para fora. Colocar para fora. Não é isso? Colocar para fora, né? Sem escândalo, Sim. né? Mantendo o autocontrole, mas colocar para fora. Sempre com sensatez. É a questão de canalizar a emoção, né? O choro não deixa de ser uma canalização dessa emoção, né? Exato. É quando você chora, de alguma maneira você coloca para fora a raiva que você está sentindo, Tá lavando, a tristeza, né? É exatamente essa lavagem, né? Eu acho que isso é muito válido, gente. É muito válido. A gente tem uma coisa de não chorar, principalmente homem, né? Homem não chora. Pablo veio mudar muito isso. Pablo nos ensinou que homem chora sim. Verdade. Mas a gente, desde de criança, né, vai fazendo essa coisa que muitos foram criados, né? Do tipo, imagine, você apanha e tem que engolir o choro, né? Você tem que apanhar e não chorar. É verdade. E a gente vai aprendendo a não expressar esses momentos de dores, né? Porque o choro, de alguma maneira, ele nos alivia. Se você não quer chorar na frente de alguém, eu acho que é até legal você chorar sozinho, né? Chora no carro, chora no teu quarto, chora escondido, mas não deixa de sentir a emoção. Algumas pessoas não choram mesmo com vergonha, né? Eu conheço pessoas que dizem que não vai, por exemplo, participar de um grupo de oração, onde tenha louvor, onde tenha adoração, porque diz que vai chorar e as pessoas vão achar que ela está passando por um problema incrível, né? E eu sou daquelas que eu choro mesmo, eu me deixo ali levar por aquela emoção e nem sempre, e na maioria das vezes, não é porque eu estou passando por algum problema, né? É porque algo me tocou, né? Nesse contexto mais espiritual. Mas eu acredito que engolir o choro realmente não faz bem. A gente assiste um filme e chora. Chora, né? Exatamente. Que mal tem. É porque a gente vai Exatamente. criando uma barreira em relação a essa condição, né, do expressar a emoção, né? E o choro não deixa de ser uma expressão daquilo que você está sentindo, né? E a gente vai criando essas barreiras que não existem. Enfim. Você acredita que existe um analfabetismo emocional, principalmente nos adultos? Boa. Muito boa essa pergunta. Pedro, veja, há 30 anos, né, Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, um psicólogo estudioso fantástico, ele chama a nossa atenção, né, para o fato da necessidade de tomarmos consciência de que precisamos ensinar formas das pessoas entenderem mais sobre o autocontrole, sobre a resolução de conflitos de uma forma pacífica. E ele tem um livro que é a teoria, né, da inteligência emocional, que ele cita estudos científicos de escolas dos Estados Unidos em que professores estavam muito preocupados com as notas baixas dos alunos. E a partir do momento que eles foram investigar, existia uma deficiência muito mais alarmante, né? Que era exatamente o analfabetismo emocional. E, assim, eu fico muito feliz que hoje as escolas já inseriram no contexto, no ambiente escolar, o socioemocional, né? Eu vejo que os meus filhos estudam isso e
autoridades também empenhadas em tratar, em falar um pouco mais sobre a saúde mental do trabalhador, né? Temos a NR1, que é um exemplo disso. Então, assim, mesmo que tardio, mas eu vejo, ainda está muito distante do ideal, mas eu vejo que hoje já se discute mais sobre a inteligência emocional nos ambientes escolares e corporativos, né? Já se quer entender sobre a inteligência emocional para aplicar na prática. Exato, até acho que por conta dos resultados, né? Dos resultados. De tudo aquilo que a gente tem vivido nos últimos tempos. Né? As tristes realidades que nós temos vivido exatamente pela ausência da inteligência emocional, né? De pessoas que são afastadas do ambiente de trabalho, né? Exatamente por problemas de ordem emocional, né? Dos índices altíssimos do número de suicidas, de pessoas que tiraram sua própria vida, né? Por situações de ordem emocional. Então, assim, não há como a gente não olhar para isso. Não há como a gente fechar os olhos para aquilo que está acontecendo todos os dias e que afeta a nossa sociedade. Né? Então, em março, Alagoas registrou, em relação a 2024, 3.000 pessoas afastadas do trabalho por ansiedade e depressão. Né? Isso é um alerta vermelho ligado assim o tempo todo, chamando a nossa atenção, gritando, pedindo socorro para isso. Isso. Né? É um indicador que diz muito, é um retrato, uma fotografia do que as pessoas estão passando. E isso no ambiente que o INSS pode registrar. Formal, vamos assim dizer, né? Fora o informal. O informal, exato. Quantas pessoas que estão nesse momento doentes emocionalmente falando, que estão afastadas das suas atribuições, mas que não fazem parte, né, dos processos formais da vida. Isso. É um autônomo, né? É uma pessoa que tem o seu próprio negócio, né? Ou que trabalha de forma informal e que está passando pela mesma situação e que esses dados não são acompanhados. Mas a partir desses dados que nós temos formais, dá para se entender como a nossa sociedade está. Está adoecida. Né? E isso é um alerta, né, muito grande que a gente precisa observar. E a inteligência emocional ajuda nisso, né? Com certeza. Você lidar com tudo isso. E aí uma pergunta, como a falta da inteligência emocional afeta os nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja na família? Como a falta disso afeta a gente? Se você pegar a descrição da palavra relacionamento, né, no dicionário, a palavra relacionamento é justamente o quê? Essa conexão, essa integração entre as pessoas. E hoje eu não estou falando de conexão da internet, estou falando da conexão com as pessoas, sim, né? Sim. Do olho no olho, do toque, do beijo, do abraço, do eu te amo, sabe? De uma validação, de você dizer para a pessoa que massa, que bom, você fez um trabalho maravilhoso, sabe? De você sentar com os seus filhos no final do dia e conversar um pouquinho com eles, né? E o que a inteligência emocional trouxe para a minha vida e que eu acho fantástico é justamente essa forma de organizar o meu tempo para que eu possa ter esse tempo de qualidade, esse tempo de relacionamento com a minha família, sabe? Mesmo que eles não estejam em casa, mas todo final de tarde, se eu estiver em casa, eu estou ali sentada no sofá esperando por eles para conversar, para rir, para brincar, para dar um cheiro, sabe? E às vezes eu tenho um adolescente de 15 anos que era um pouco mais marrento e depois que eu passei a ter esse comportamento, a ter essa rotina com eles, ele mudou completamente, sabe? E hoje eu vejo que nós temos realmente uma relação mais calorosa, mais amorosa, né? A minha família não é um comercial de margarina, é realmente uma família que temos desafios, sim, né? Como todas diários, as famílias. Como todas as famílias, mas que nós buscamos nos escutar, nos compreender, nos relacionar de uma forma mais afetiva, mais amorosa. E isso me traz assim uma paz que não tem preço.
E no ambiente de trabalho, né, eu sou funcionária pública há mais de 20 anos, e em todos os lugares que eu trabalho, com toda humildade, Pedro, eu lhe digo que por onde eu passei, eu busquei deixar a minha marca de uma forma que as pessoas pudessem me enxergar como um apoio, como uma ponte, sabe? E aí eu procuro realmente construir relacionamentos saudáveis no meu ambiente de trabalho. E a escuta é muito importante. Mesmo quando a situação pede um pouco mais de explosão, mas a gente para um pouquinho, conta até 10, deixa o cortisol baixar e tenta buscar de uma forma equilibrada fazer com que os nossos colegas sentissem em mim apoio naquilo que eles precisavam. E a inteligência emocional é muito isso, sabe? É a empatia, é você se colocar no lugar do outro de uma forma que você possa sentir a dor do outro e ajudar o outro. Perfeito. Maravilha. Quando você fala assim, parece ser tão difícil para alguns. É difícil mesmo? É difícil porque nós fomos criados para batalhar. Nós somos criados para ir para a guerra, sabe? As pessoas chamam... você é uma guerreira. Não, não sou guerreira. Guerreira é a Xena. Né? Guerreira é a Xena. Eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa que sei que eu tenho os meus desafios, mas eu prefiro encarar os meus desafios de uma forma mais positiva. Entende? Mas assim, eu vejo que as pessoas estão muito na defensiva. As pessoas acham que ter humildade é sinônimo de fraqueza, que pedir ajuda é você ser fraco também. Uhum. Então, eu não posso dizer que eu não sei isso, porque se eu disser, vão me julgar. Então, estão muito mais preocupados com o julgamento do que com viver a sua realidade de uma forma, como você diz, perfeitamente, de uma forma mais leve. Sim, perfeito isso. É difícil, mas é possível. Né? É esse entendimento que a gente precisa ter. E quando a gente vive isso, a nossa vida se torna melhor. Se torna muito melhor. Então é aquela velha história, né? A dificuldade que depois traz a facilidade. Sim. Não é difícil lidar com pessoas. Né? Eu sempre brinco em relação a isso, né? Você fala da sua família, né? Dos seus filhos, e imagine, você escolheu a pessoa que você está, você escolheu ter os seus filhos, né? Escolheu ser mãe. E é um desafio absurdo. Quantas situações você passa, quantos momentos de dificuldade você enfrenta, quantos desentendimentos se tem, porque todo o processo de convívio traz isso. Imagina num ambiente de trabalho que eu não escolho com que eu quero estar, com as pessoas que vai compartilhar o dia a dia comigo. E vale ressaltar que a gente passa boa parte desse trabalho naquele ambiente, né? Ou melhor dizendo, desse dia. Né? Naquele ambiente. Então, assim, de fato não é fácil. Agora, se eu tenho algo que eu vou passar uma grande parte da minha vida naquele lugar, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é tornar esse lugar melhor, mais agradável. Exatamente. Né? Para que eu esteja lá de uma maneira mais leve. Porque a gente tem muito essa coisa de ver o trabalho, né? Como você bem colocou. Né? A guerreira, aí a gente diz o quê? Vou trabalhar, vou pra guerra, vou pra luta. Né? Então, que imagem a gente tem do nosso trabalho, né? Se eu saio de casa imaginando que eu vou pra uma guerra, que eu vou pra uma luta, né? Que ano eu tenho pra ir pra esse lugar? E o interessante, falando sobre isso, é que quando minha filha mais nova era pequena, que eu saía para trabalhar, ela xingava, eu não gosto do seu trabalho, porque para ela o trabalho estava me tirando dela. Mas aí eu busquei mostrar para ela o quanto o trabalho é bom, me faz bem, e que através do trabalho é que me proporciona ter uma liberdade financeira de comprar as coisas que ela tanto gosta, sabe? Perfeito isso. Vamos lá, vamos brincar de tradutor de emoções. Bora lá. Como vai funcionar? Eu falo uma reação comum e você me diz o que pode estar por trás disso, emocionalmente falando. Ok? Ok. Vamos lá. Pessoa que fala alto e interrompe muito. Jesus misericordioso. Precisava mais assim de uma terapia. Precisava mais de uma terapia, né? Para poder entender melhor. Mas eu acredito que essa pessoa
sente uma necessidade de colocar suas emoções para fora, de se expor, sabe? E ela não consegue fazer isso de forma mais tranquila. Então, eu conheço muitas pessoas assim, né? Que falam o tempo todo, tipo Faustão, quando tinha um programa. Eu confesso que eu tenho uma agonia, mas aí é uma forma de parar um pouquinho. Peraí, um pouquinho. Fala um pouquinho mais baixo, né? Pra ver se a pessoa vai se tocando e tendo mais uma noção ali. E eu vejo muito minha mãe, né? Minha mãe é bem desse jeitinho, assim. E principalmente quando ela queria se colocar como certa, né? Num processo de discussão, onde ela tem a necessidade de colocar as ideias dela, a maneira dela de fazer, ela sempre, né, aumentou o tom de voz, né, se colocou de uma maneira, né, de falar mais. E é muito interessante, Roberta, que eu acho que todo o processo do autoconhecimento, né, desse observar-se, você também vai entendendo que você tem alguns traços que não são tão diferentes disso. Sabe, eu sou uma pessoa que eu me permito muito olhar para mim. Sim. Eu estou a todo tempo me avaliando. Porque eu sei que nós, como seres humanos, nós precisamos estar constantemente num processo evolutivo e de melhoria. Né? Aquilo que eu fui ontem, eu posso ser melhor hoje. Aquilo que eu errei hoje, eu posso melhorar para ser melhor amanhã. Sim. Né? Então, é um processo contínuo. E eu acho que até o nosso último respirar, nós vamos ter essa necessidade de estar melhorando. Então, eu acredito que uma das ferramentas importantíssimas para esse processo é exatamente esse olhar para as emoções, esse buscar essa inteligência emocional, inclusive nessa condição de se observar. Porque quando você vai observando o seu comportamento, você vai percebendo aquilo que você precisa melhorar. Exatamente. Porque às vezes as pessoas dizem, fala mais baixo, mas também só tu quer falar. É um feedback. É um feedback. Né? Só que não organizado, né, aliado. Mas é um feedback. Mulher, fala mais baixo. Ave Maria, como tu fala alto. Ei, mas também só tu que quer falar. São situações que nos acontecem para a gente ir se observando, né? E buscando, de alguma maneira, essa melhora. Isso. A inteligência emocional, Pedro, é a base de todo sucesso humano, sabe? E quando eu falo em sucesso, eu tô falando em vitória, em vitória na vida, vitória como mãe, como esposa, como filha, como profissional. E quando você se conhece, quando você conhece os seus comportamentos, quando você coloca as emoções, sabe usar as emoções a seu favor. Eu digo até que nós sabemos que todas as emoções são legítimas, né? É importante sentir raiva, é importante sentir ansiedade, é importante sentir medo. Se eu não sentir medo, eu vou atravessar a Fernandes Lima sem olhar para os lados. Pois é, não é? Exatamente. Mas assim, é como eu comparo até como as emoções precisam ser uma dose de remédio, né? O remédio, se a gente toma a dose certa, ele cura. Se a gente tomar o excedente, ele pode até matar. Então, a intensidade que nós colocamos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, sabe? Essa capacidade de você se compreender, de você se enxergar, de você entender, de você usar a emoção certa, na ocasião certa e na intensidade certa, sabe? E você pode me perguntar assim, para que eu preciso ter inteligência emocional? Para construir relacionamentos saudáveis. Sabe? O relacionamento com os colegas de trabalho, com os vizinhos, é o relacionamento no trânsito. A gente vem para cá e na estrada a gente já pega um aperreado que passa pela direita, não é? Que não dá a vez, que tá sempre apressado, que tá sempre com aquela fisionomia trancada, como se o mundo tivesse conspirando a seu contra você, isso. não é? Então, assim, a inteligência emocional é um termo que as pessoas estão usando, mas que ainda não conseguiram, muitas pessoas ainda não conseguiram entender a importância dela para a vida, sabe? Para a vida, porque quando eu tenho inteligência emocional, eu vou sempre tirar o melhor de mim e o melhor das pessoas. Perfeito isso. E olha, dá trabalho, mas a gente tá vendo aqui por A mais B Prova que vale a viva. pena. Pois é. Pessoa que se isola no trabalho. Pessoa que O que se está isola por no trás trabalho. disso?
A pessoa vive ali isolada no trabalho, às vezes até em casa mesmo, né? Evita estar nos movimentos mais sociais da família, tá sempre se colocando numa condição de sair, né, do cenário onde tem outras pessoas. Eu tenho certeza, sem nem conhecer a pessoa, mas só o fato de ela estar isolada, né? Alguma fratura emocional ali, precisando ser curada, ser sarada, sabe? Alguma disfuncionalidade, algo que está mexendo muito com todos os divertidamente dela e ela não está conseguindo pedir ajuda, mas quando a gente enxerga esse comportamento dessa pessoa, né, eu acho que intrinsecamente ela está pedindo socorro, ela está gritando por socorro. Agora, a gente só ajuda a quem quer ser ajudado. Isso né? É verdade. Não dá para ajudar quem não quer. Nem funciona. Muitas vezes, algumas pessoas até se frustram e acabam descarregando uma carga de energia negativa sobre si, porque quer ajudar a quem não quer ser ajudado. Verdade. Né? Então, se a pessoa está ali isolada e está precisando de ajuda, eu vou lá, me disponho, mas ela precisa se ajudar. É como a depressão. Pegando um trechinho aqui sobre a depressão. Tem pessoas que estão com depressão e a depressão é uma doença terrível, né? A minha mãe já teve depressão e foi uma das piores fases assim da nossa vida. Mas eu sentia na minha mãe que ela tinha muita vontade de romper aquilo. Ela tinha vontade de sarar, ela tinha vontade de ficar boa. Já vejo o comportamento de outras pessoas que dizem assim, mas eu não consigo. Eu não vou ficar boa nunca. Eu vou fazer isso. Então, ela o tempo todo, ela mantém aquela atitude mental negativa, sabe? Então, ela não busca se ajudar. E as pessoas precisam se ajudar. Para ser ajudada. Para ser ajudada. Perfeito. Como desenvolver a inteligência emocional nos profissionais da educação? Oba. Especialmente os que lidam com tantas pressões e poucas pausas. Eu amei essa pergunta, sabe? Porque não só nos profissionais de educação, em todos, mas especialmente nos profissionais de educação que são disseminadores, né, do conhecimento, da cultura. Eu vejo que nós precisávamos ter uma forma de uma educação continuada, sabe? Educação permanente com os profissionais de educação e todos os outros profissionais. Se a carga horária de trabalho são 40 horas, mas que 2 horas dessa carga horária pudesse ser de formação, de conversa, de roda de conversa, de apoio, somente falando sobre inteligência emocional. A inteligência emocional, como a gente conversou já, ela abrange temas do nosso dia a dia que talvez as pessoas não tenham nem noção, né? Nós falamos sobre liderança, nós falamos sobre alta performance, nós falamos sobre autorresponsabilidade, nós falamos sobre empatia, nós falamos sobre feridas emocionais, nós falamos sobre a forma como você se coloca, a forma como você fala, a sua comunicação, os seus pensamentos, sabe? As suas atitudes diante dos desafios. Então, assim, é o meu sonho, e todos os dias eu profetizo isso, que em todos os ambientes, né, corporativos possa ter esse tempinho, essa carga horária que fosse dedicada realmente para os profissionais aprenderem, entenderem sobre a inteligência emocional, porque eu tenho certeza que isso ia mudar comportamentos, ia transformar vidas. Perfeito. Existe uma emoção que você aprendeu e hoje você se orgulha muito disso? Ah, existe. A ansiedade, sabe? Eu aprendi a acolher a ansiedade de uma forma que ela não é mais uma vilã na minha vida, né? Ela não me domina mais como antes. Meu coração ficava muito acelerado, as minhas mãos eram geladas por dia e noite. Se você dissesse, eu quero falar com você, eu já ficava tremendo, nervosa, gelada, e me dava até frio na barriga. Então, quando eu aprendi sobre a inteligência emocional, eu aprendi a acolher a ansiedade de uma forma que eu sei que eu preciso dela, porque ela me move também, né? Ela me faz agir,
mas ela não me domina mais. Ela hoje caminha comigo. Perfeito, isso é muito bom, né? Porque é a sua experiência. É a minha experiência. Você está dizendo, está contando para nós aqui a sua prática em relação à inteligência emocional que fez com que você mudasse totalmente a sua vida. Totalmente. E olha, se a gente observar, a grande ação da Roberta foi a maneira que ela olhava para a ansiedade. É o olhar. Ela mudou o olhar. Exato. A maneira que via a ansiedade. Isso. Percebe que quando a gente olha para as coisas de uma maneira mais positiva, até aquilo que não é bom, até o que não passa a ser na nossa vida. Tem um significado diferente. Tem um significado né? diferente. E a exatamente. gente passa a sentir de uma forma diferente. Isso. Né? Porque qual é o grande papel, Pedro, das nossas emoções? É sentir, é sentimento. Então, a partir do momento que você pensa, fala de uma forma que você traga mais uma fala positiva, você pensa mais positivo e você vai sentir mais positividade. Perfeito isso. Quer água? Eu quero água. Uma aguinha aqui. Pauzinha para água. E a gente já volta com outra pergunta, mas é muito interessante tudo isso, né? O quanto atitudes que são simples faz toda a diferença na vida da gente. Toda a diferença. Porque tudo que você está nos trazendo... Você quer também mais água, Roberta? Não, tá bom. Tudo que você está nos trazendo, de alguma maneira, não existe uma complexibilidade em realizar. Não. São ações simples, mas que fazem uma diferença absurda. Isso. É preciso realmente ter disciplina, um olhar diferenciado para as coisas. É você ter consciência e querer mudar. Querer mudar, sabe? Porque tem gente que sofre da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Né? Então, essas pessoas realmente é muito mais difícil para elas aceitarem que o comportamento delas não está fazendo bem para elas e para o ecossistema, para as pessoas com quem elas convivem. Isso. Né? Roberta, compartilha com a gente uma situação em que a inteligência emocional fez toda a diferença na sua vida. Eu poderia lhe dar centenas de situações, né? Quem me conhece quem me conheceu há 2 anos atrás vê a diferença até no meu olhar mesmo. Mas assim, a grande sacada, a virada de chave foi onde eu coloco o meu foco. Hoje, realmente, eu busco colocar o meu foco em tudo que eu vou fazer. Eu busco colocar o meu foco naquilo que vai me fazer crescer, naquilo que vai me levar para frente, me levar para cima, sabe? Eu dizia muito assim, eu sou muito ansiosa, eu tô muito estressada, hoje eu não quero falar, sabe? E de uma certa forma eu me vitimizava, inconscientemente. Sim. Eu me vitimizava. E o quanto de sofrimento isso trouxe pra minha vida, né? Então, assim, hoje eu procuro, a partir do momento que eu entendi onde eu colocava o meu foco, né? Eu parei de me comunicar dessa forma. Nunca mais eu repeti que eu era uma pessoa ansiosa, nem que eu era uma pessoa estressada. Até nos momentos em que eu me sinto assim. Mas eu digo sempre, eu estou bem, eu estou ótima, eu sou uma pessoa de resultados, eu sou uma mulher determinada, sabe? Eu procurei realmente mudar o meu comportamento de uma forma que me leva ao crescimento, aquilo que eu almejo. E isso não significa dizer que você não está olhando para a realidade. De forma nenhuma. Ou negando o que você está sentindo. Até a minha irmã uma vez brincou e disse assim, e agora vai andar mentindo, é? Porque ela... E aí, tá tudo bem? Eu digo, estou ótima, estou maravilhosa. Aí ela, e agora vai andar mentindo? Eu digo, não vou andar mentindo, eu não estou mentindo. Mas assim, eu também não preciso estar expondo, não é, para os 4 cantos do mundo, me vitimizando, dizendo o que é que eu estou sentindo. E ali, eu entendi que a nossa mente é uma maquininha que nós podemos reprogramar. Né? Então, tudo que você repete, a nossa mente aprende por repetição ou sob forte impacto emocional. Então, tudo que você repete, fica ali no seu cérebro e é o que mais vai fazer com que aflore em você.
né? Então, para que eu vou estar o tempo todo dizendo do que não tá bom? O que é que vai resolver na minha vida dizer o que não tá bom para mim? Eu tenho que olhar o que é que eu preciso fazer que me traga resultado. Isso aí. São tantas dicas, viu? Eu sei que eu vou sair daqui com a minha inteligência emocional muito melhor. Se você pudesse dar uma dica assim prática para quem quer começar a cuidar da própria inteligência emocional, a grande pergunta talvez seja, por onde começar? Por onde começar? Olha, eu diria, com modéstia, que busque um curso, um treinamento na área de inteligência emocional. Mas se isso não for possível, né, comece a cuidar das 3 esferas do ser, que é corpo, alma e espírito. Então, cuide da saúde do seu corpo. Não estou falando em estética, estou falando da saúde do seu corpo, né? Sim. Se alimentar bem, beber água, dormir, um sono reparador, um sono repositor. Preste muita atenção nos estímulos que você vem recebendo. O que é que você está assistindo, o que é que você está ouvindo, com quem você está conversando e sobre o que vocês estão conversando. Né? Tem pessoas que chegam nos lugares e dizem, eu vim só desabafar. Então, ali no momento que ela desabafa, ela descarrega toda a carga negativa dela em cima da gente e vai embora. E continua a vida dela como antes, né? Sim. Mas você que recebeu uma esponja, absorve e adoece de certa forma. Então, assim, cuida das suas emoções. As nossas emoções têm porta de entrada. Sabia, Pedro? As nossas emoções têm porta de entrada. Então, tudo que você fala produz uma imagem. No seu subconsciente, no seu consciente, produz uma imagem. E essa imagem vai lhe trazer um sentimento. Então, o que é que você tem falado sobre a sua vida? O que é que você tem falado sobre o seu trabalho, sobre a sua família? O que é que você tem falado para os seus filhos, para o seu marido, para os seus pais? Né? O que é que você tem falado sobre você? Então, isso assim, quando eu descobri o poder das palavras, o que as palavras trazem na nossa vida, que elas fazem com que você mantenha a sua mente com atitude mental positiva, com pensamento positivo ou não, depende do que você vai dizer. Né? E aí, os sentimentos vão ser também de acordo com aquilo que você fala e com aquilo que você pensa. E por último, e não menos importante, é a sua vida espiritual, né? Como é o seu relacionamento com Deus. Quanto tempo você dedica para Deus? Você conversa? Você realmente tem intimidade com Ele? Você entende que Ele é seu pai e que qual o pai que não acolhe, Sim. não ajuda? Para o seu divino, na verdade, né? O seu divino. Então, de maneira assim, que você tem olhado para essa conexão espiritual, né? A conexão com Deus realmente assim me fez mudar e melhorar a minha vida 100 vezes mais, sabe? Mas eu digo para todas as pessoas que puderem, que realmente cuide do seu ser, cuide das suas emoções, cuide do seu corpo e cuide da sua parte espiritual. Roberta, eu já quero te agradecer por toda essa luz que você nos trouxe. Eu amei estar nesse aqui. momento, com tantas dicas que são tão valiosas e que quem está nos assistindo, nos ouvindo, se colocar em prática, não tem como não trazer uma mudança de melhoria para a sua vida. Você trouxe hoje dicas que são preciosas e que se a gente coloca em prática, realmente a gente consegue mudar. Eu sempre digo que aprender é essencial e extremamente importante, mas só tem validade quando você coloca em prática aquilo que você aprende. Se as pessoas hoje buscarem, de alguma maneira, ouvirem o que você trouxe aqui e colocarem em suas vidas esses ensinamentos, certamente grandes mudanças acontecerão. Mas para encerrar, completa a frase. Ser mais luz para mim é? Ser mais luz para mim é estar no ambiente certo, com o conhecimento certo, com as pessoas certas, sabe? Me trazendo para uma realidade que me potencializa, entendi? É uma porta que se abriu e eu tenho certeza que foi Deus quem abriu essa porta para mim. Então, assim,
Hoje eu me sinto muito feliz de estar aqui com você, né, no Sou Mais Luz Podcast. Eu tenho certeza que será um sucesso. Já é um sucesso, né? Porque tudo que a Luz faz com amor, faz com respeito, faz com segurança e faz com o intuito realmente de gerar uma transformação na vida das pessoas. Eu quero muito te agradecer por esse momento, tá? Fique à vontade para mandar uma mensagem, para uma fala final. Fique muito à vontade para que você possa colocar o que você quiser colocar. Tá? Eu que agradeço demais, Pedro. Estou feliz demais de estar aqui, né? Esse ambiente tem uma energia muito boa, sabe? As pessoas que trabalham aqui na Luz são pessoas que têm a sua cara, né? Porque toda empresa, se formos analisarmos, tem a cara do dono, do chefe, da pessoa que coordena ali. E a gente vê o quanto aqui na Luz as pessoas são felizes. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E o que eu tenho para dizer para as pessoas é: acompanhem o Pedro Paulo Luz, que é uma pessoa que realmente é iluminada. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem de mim. Muito obrigado, de verdade. Quero agradecer aos meninos que estão na técnica hoje aí de Sou Mais Luz, o Adriano, o Deleano, né, que tanto se dedicam para fazer o melhor. Agradecer a cada um de vocês que nos acompanha. Pedir para que, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse podcast com quem você percebe que pode ser ajudado por cada ensinamento que aqui foi trazido, né? Nós podemos estar trazendo luz para a vida das pessoas a partir do momento que a gente consegue ajudá-las a viver melhor. E às vezes uma dica, uma informação pode mudar tudo. Então compartilha esse podcast, né? Manda para as pessoas que são importantes para você e que você entende que necessita aprender mais sobre a inteligência emocional. Gente, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo episódio.